Certa noite, na solidão da madrugada, um senhor de idade avançada caminhava pelas ruas pouco iluminadas da cidade. O ar frio da noite penetrava em seus pulmões e a sombra das árvores se alongava ao seu redor. Ele não estava só. Um copo de vinho a mais havia deixado sua mente embaçada e as pernas um pouco pesadas. Tinha a impressão de que a noite o observava com olhos curiosos, mas ele estava tão absorto em seus próprios pensamentos que não se importou. Enquanto se dirigia para casa, algo brilhou à luz tênue da lua. Era uma figura feminina, parada à beira da estrada. Ele esfregou os olhos, tentando focar a visão turva. A mulher era extraordinariamente bonita. Seus cabelos longos e escuros caíam como cascatas sobre os ombros, e seu vestido branco flutuava suavemente com o vento. Mesmo com a embriaguez, o senhor sentiu o coração acelerar. Que visão encantadora, pensou. A mulher se aproximou, seus olhos penetrantes chamando a atenção dele. Olá, você teria um cigarro? Perguntou com uma voz suave, quase hipnótica. Ele procurou em seus bolsos, mas percebeu que, naquela noite, não tinha nada consigo. Desculpe, não tenho, respondeu, meio constrangido. Mas ela sorriu, e esse sorriso parecia iluminar a escuridão ao seu redor. Ambos começaram a conversar. A conversa fluía facilmente, como se fossem velhos amigos. Ele contou histórias de sua juventude, enquanto ela o ouvia com atenção intensa, fazendo perguntas que o faziam sentir-se interessante. Uma conexão inexplicável se formava ali, apesar da estranheza da situação. O senhor se perdeu no encanto da mulher, deixando as preocupações do mundo para trás. No entanto, a cada segundo que se passava, algo a incomodava. Ele não conseguia deixar de notar que o corpo dela parecia extremamente magro. No entanto, a beleza dela ofuscava qualquer outra consideração. Sentindo-se cada vez mais atraído, ele decidiu se aproximar mais, com a intenção de encostar nela e talvez beijá-la. Quando finalmente fez isso, uma onda de frio percorreu seu corpo. O toque era indescritivelmente insatisfatório e um arrepio percorreu sua espinha. O que deveria ser a maciez da pele se transformou em algo duro e frio. Ele se afastou rapidamente, o coração batendo descontroladamente em seu peito. Ao olhar para baixo, sua visão finalmente se clareou. O que ele viu fez seu sangue gelar. A mulher diante dele não era mais uma bela dama, mas sim uma caveira, com os ossos expostos e a pele esticada de maneira assustadora, como se estivesse prestes a se desfazer. Ele recuou, sem conseguir acreditar no que via. As palavras da moça agora ecoavam em sua mente de forma distorcida. Você teria um cigarro? Era como se a morte tivesse tomado forma, encarando-o de perto. O pânico tomou conta de seu corpo e ele saiu correndo sem olhar para trás, as pernas fraquejando sob o peso do terror. Os passos ecoavam pela estrada deserta quando ele se apressava para casa, mal conseguindo respirar. Cada sombra na rua parecia uma extensão daquele espectro, e o medo o empurrava a correr mais rápido. O coração batia como um tambor, e as visões da mulher esqueleto preenchiam sua mente como um pesadelo sem fim. Finalmente, chegou à porta de casa. Com mãos trêmulas, ele conseguiu abrir a chave e entrar. Não havia ninguém ali para confortá-lo ou compartilhar a agonia daquela noite. Ele se trancou,
as palavras da mulher ainda ecoando em sua mente. Você teria um cigarro? O que significaria aquilo? A pergunta enfrentou a realidade mais sombria de sua vida. Se aquela visão era um sinal, ele não queria saber o que significava. Sentou-se em uma cadeira, lutando contra a adrenalina que pulsava em suas veias. Então, enquanto o silêncio opressivo envolvia o ambiente, ele olhou pela janela, sua respiração agora mais tranquila. Porém, no fundo de sua alma, sabia que a criatura da noite poderia voltar. E desta vez, ele estaria muito mais preparado para o que a escuridão poderia trazer. Assim, naquela noite fatídica, ele aprendeu que nem todas as belezas que encontramos nas sombras são o que parecem. Algumas podem se revelar como os próprios pesadelos que nos perseguem, lembrando-nos de que, às vezes, a atração mais profunda pode ser apenas um disfarce para o horror. Em uma pequena cidade do sertão nordestino, onde o sol escaldante dominava os dias e as noites eram envoltas em silêncio profundo, havia uma lenda que passava de geração em geração. Os mais velhos contavam para os jovens, especialmente em noites enluaradas, quando a atmosfera ficava propensa a histórias sombrias, sobre a temida Mão Fina. A história se desenrolava em uma casa simples, situada à beira de um rio que corria manso, mas que guardava muitos segredos. Nela vivia Ana, uma menina de cabelos negros como a noite e olhos que brilhavam como estrelas. Contudo, Ana tinha um grande defeito. Era desrespeitosa e malcriada. Não ouvia seus pais, zombava dos mais velhos e ria das advertências sobre comportamentos adequados. Para ela, nada tinha importância e sua risada ecoava pela cidade, como se desafiasse qualquer um a tentar discipliná-la. Certa noite, ao ouvir mais uma advertência de sua mãe sobre a Mão Fina, Ana apenas riu, achando que era mais uma história inventada para amedrontá-la. Sua mãe, cansada de sua indiferença, pediu que ela fosse dormir, mas Ana decidiu que queria brincar até tarde. Assim, desafiou a escuridão e saiu correndo pela rua, ignorando qualquer sinal de perigo. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu, Ana não percebeu a sombra que se aproximava. Era a Mão Fina, uma entidade conhecida por punir as crianças desobedientes e malcriadas. A mão, tão fina que parecia feita de sombras e mistério, deslizou silenciosamente pela porta aberta, procurando por crianças que ousassem desrespeitar as regras. Ana, entretida em suas brincadeiras, não viu a Mão Fina se arrastar por baixo da porta. Em um instante, a mão alcançou seus pés, puxando-os com força. A menina sentiu um arrepio percorrer seu corpo e, em um momento de pânico, gritou por socorro. Mas ninguém respondeu. A Mão Fina havia atuado. Era hora de ensinar uma lição. Na manhã seguinte, Ana acordou assustada, ainda sem compreender o que havia acontecido à noite. Olhou para seus pés e notou marcas finas que correram por sua pele, como se sinais de que algo inexplicável havia ocorrido. Seus pais, percebendo seu estado, tentaram confortá-la, mas sabiam que a Mão Fina não era uma brincadeira. O medo já havia começado a se instalar na menina, mas ainda assim, Ana não aprendeu a respeitar os avisos. Os dias passaram e, quanto mais Ana desrespeitava, mais forte se tornava a presença da Mão Fina. Outras crianças da cidade começaram a notar que durante a noite podiam sentir uma sensação estranha, quase como se algo
estivesse observando os seus passos. Algumas relataram que à noite ouviam ruídos estranhos, como sussurros vindos do fundo do corredor. Um grupo de crianças decidiu testar sua coragem. Em uma noite de lua cheia, se reuniram na casa de Ana, dispostas a invocar a mão fina. A ideia era desafiá-la, mostrar que não tinham medo. Rindo e contando histórias de coragem, não perceberam que estavam, na verdade, atraindo a atenção da entidade que sempre esteve à espreita. Assim que a meia-noite se aproximou, a temperatura da sala caiu. As crianças pararam suas risadas e um silêncio incomum tomou conta do lugar. Foi então que, nas sombras, a mão fina apareceu. As crianças ficaram paralisadas de medo, sentindo a presença dela se aproximar. Uma a uma, começaram a se afastar, mas a mão fininha e gelada se movia rapidamente, puxando os pés de quem estava mais perto. Os gritos ecoaram pela noite. Ana, em um último ato de bravura, tentou avisar seus amigos sobre o que estava acontecendo, mas suas palavras foram engolidas pela escuridão, e logo ela se viu presa sob a influência da mão maldita. Ao final da noite, as crianças saíram correndo, deixando Ana para trás, agora marcada pela mão fina e impossibilitada de voltar a ser a mesma. A lenda diz que, desde então, Ana tornou-se uma jovem mulher isolada, sempre olhando por cima do ombro, temendo que a mão fina retornasse para reivindicar mais almas desobedientes. E as crianças da cidade aprenderam a ouvir as advertências dos pais, pois a história da mão fina serviu como um aviso. O desrespeito pode resultar em consequências terríveis. Ao longo dos anos, a história da mão fina se espalhou, não apenas como um conto de terror, mas como uma lição de moral. Os filhos passaram a respeitar seus pais, e aqueles que não o faziam sempre se lembravam do olhar assombrado de Ana, refletindo o peso de ter desafiado a noite e a mão que se esconde na escuridão. A lenda tornou-se um símbolo da importância do respeito e da obediência, mantendo os mais novos longe das travessuras que poderiam levá-los a cruzar o caminho da mão fina. Assim, nas noites escuras e silenciosas do sertão nordestino, as vozes dos mais velhos se erguiam, contando a história de Ana e da mão fina, garantindo que a lenda nunca fosse esquecida e que o respeito sempre reinasse no coração das crianças. Era uma noite como qualquer outra quando Adam Ellis, um ilustrador conhecido por suas ilustrações cativantes, decidiu relaxar em casa após um longo dia de trabalho. Ele se acomodou no sofá, com uma xícara de chá fumegante ao lado, e começou a rolar seu feed em uma rede social. As luzes da sala piscavam suavemente, criando uma atmosfera aconchegante, mas algo parecia estar prestes a mudar. Naquela mesma noite, enquanto as sombras dançavam nas paredes e o silêncio tomou conta do ambiente, Adam foi acometido por uma paralisia do sono. Ele lutou para mover os membros, mas tudo o que conseguia fazer era observar. Foi então que a presença de Davi se manifestou. O espírito tinha a aparência de um garoto, sua cabeça amassada e olhar vazio, como se estivesse preso entre dois mundos. Adam tentou chamar por ajuda, mas sua voz não saía. O medo foi tão intenso que ele resolveu compartilhar sua experiência em tempo real na rede social, sem saber que isso desencadearia uma série de eventos aterrorizantes. Os seguidores de Adam rapidamente se interessaram pela história. Comentários e reações começaram a surgir em sua postagem. O público estava fascinado por esse encontro sobrenatural e, curiosamente,
começaram a enviar perguntas que Adam deveria fazer a Davi. Ele hesitou, mas a curiosidade era mais forte. Acordado pela inquietação que o assombrava, Adam sonhou com uma garota que afirmava ter se encontrado com Davi. Ela lhe contou que o garoto permitira que fizesse apenas 2 perguntas, sempre começando com "Querido Davi". Com o tempo, a atmosfera em casa começou a mudar. Os móveis pareciam se mover sutilmente quando Adam não estava olhando, e sussurros ecoavam pelos cômodos. Seu espaço seguro se tornara um campo de batalha psicológico. A tensão crescia a cada novo relato compartilhado nas redes sociais, e a linha entre sonho e realidade começou a se desfazer. Determinado-se a entender o que realmente acontecia, Adam decidiu confrontar Davi novamente. A noite caiu mais uma vez e, em um estado de nervosismo palpável, ele chamou o espírito. Cada palavra se arrastava em seu peito, mas ele conseguiu se fazer ouvir. "Querido Davi, o que aconteceu com você?" A resposta veio em flashes, imagens distorcidas de um acidente horrendo, uma prateleira caída, a queda repentina e o grito mudo de uma criança presa no passado. Tomado pela curiosidade, Adam, desafiando as regras ditadas pela garota do sonho, fez mais perguntas. "Você está preso aqui? Por que você me escolheu?" Uma onda de pânico tomou conta dele na medida em que as respostas começaram a se acumular, revelando detalhes obscuros do passado de Davi. Nesse momento, as sombras na sala cresceram e os sussurros tornaram-se gritos. O ar ficou pesado e frio, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar dentro de casa. Para sua surpresa, Adam acordou em um ataque de pânico, as batidas de seu coração ecoando em seus ouvidos. Ele estava coberto de suor, a imagem de Davi ainda fresca em sua mente. Nos dias seguintes, eventos inexplicáveis começaram a acontecer com mais frequência. As portas batiam sozinhas, objetos apareciam e reapareciam em lugares estranhos, como se uma mão invisível estivesse movendo as coisas ao seu redor. Cada noite tornava-se uma luta constante para dormir. Adam documentava tudo em suas redes sociais, tentando encontrar um sentido no caos. Seus seguidores, ao invés de oferecer consolo, apareciam e ficavam mais seduzidos pela narrativa sombria. Algumas pessoas começaram a sugerir rituais para afastar Davi. Outras, porém, queriam saber mais sobre o espírito, como se ele fosse uma sensação da internet. A situação piorou. Adam não conseguia distinguir o que era real e o que não era. O espírito parecia alimentar-se da atenção que recebia online, tornando-se mais ativo e audacioso. Em um momento de desespero, Adam fez uma última postagem, implorando por ajuda e conselhos. A internet, que havia sido seu refúgio, agora tornava-se uma prisão. No auge de seu desespero, Adam decidiu confrontar Davi mais uma vez. Era o momento decisivo. Ele preparou mentalmente, consciente de que poderia perder tudo, até mesmo a sanidade. O encontro seria em um lugar onde a escuridão reinava e as sombras dançavam em perfeita harmonia. E assim ele o chamou: "Davi, venha até mim." A presença do garoto se manifestou mais intensa do que nunca, mas desta vez Adam não estava disposto a fazer mais perguntas. Ele queria encerrar esse ciclo. "Você precisa ir embora, Davi. Você merece descansar." Davi não respondeu, mas seu olhar parecia mais triste do que antes. As sombras na sala começaram a se agitar,
e Adam percebeu que, por um momento, havia alcançado alguma forma de compreensão. Ele viu o peso que o garoto carregava, a dor que o mantinha preso entre aqueles mundos. Com isso, Adam tomou coragem e, em um ato de compaixão, disse: "Eu libero você. Vá em paz." As palavras ressoaram pelo ambiente e, para sua surpresa, a escuridão começou a se dissipar e a presença de Davi se tornou mais leve. O espírito olhou uma última vez para Adam, como se estivesse agradecendo, e então ele desapareceu nas sombras. Adam acordou novamente, mas dessa vez foi diferente. Nada havia mais a sensação de que uma opressão e medo em seu lar. Os móveis estavam no lugar e a casa parecia finalmente em paz. Ele respirou aliviado, entendendo que, embora a experiência tivesse sido aterradora, havia também aprendido sobre empatia e a importância de deixar ir. Sua história nas redes sociais terminou ali, mas a lição permaneceu, fazendo de Adam não apenas um contador de histórias, mas um aprendiz do desconhecido. E em seu coração, uma pequena parte de Davi sempre viveria, como um lembrete do fragor da vida e da eternidade do Espírito. Em um canto sombrio de Nova York, ergue-se uma construção que, em sua aparência vitoriana, esconde segredos e horrores. Construída em 1874, a chamada Casa da Morte foi inicialmente um lar de famílias abastadas, mas com o tempo, seus amplos espaços foram divididos em apartamentos menores. Os moradores atuais vivem sob a sombra de uma história que não pode ser ignorada. Dizem que ali habitam 22 espíritos, entre eles o famoso escritor Mark Twain, que passou um ano em seus aposentos, sempre acompanhado de seu inseparável gato. Os relatos sobre a casa são variados e perturbadores. Um dos mais impactantes é o de John Bryant Bartle, que se mudou para lá em 1957 com seu companheiro. Desde o primeiro dia, John teve a sensação de que algo estava errado. Uma presença invisível a observava, e a inquietação se intensificou quando, em uma noite comum, ao levantar-se para beber água, ouviu passos pesados atrás de si. Virou-se rapidamente, mas encontrou apenas o vazio. Ao retornar à cama, uma sensação gelada roçou seu pescoço, como se alguém estivesse a poucos centímetros dela. Intrigada e apavorada, Jan começou a registrar suas experiências em um diário. Cada página trazia relatos de eventos que desafiavam a lógica, barulhos inexplicáveis, objetos que mudavam de lugar e a incessante presença daquela sombra obscura que parecia segui-la em todos os cômodos. A situação escalou quando um odor nauseante começou a emanar do chão, um fedor que parecia vir de outra realidade, insistente e insuportável, fazendo-a questionar sua sanidade. Certa tarde, enquanto arrumava a casa, Jan avistou uma figura sinistra, uma sombra alta e robusta, quase humana, pairava na sala. Seu instinto a levou a procurar abrigo em outro ambiente, mas ao olhar novamente, a entidade estava lá, desafiando sua percepção de segurança. A coragem a forçou a estender a mão em direção à sombra. O toque frio que sentiu era como se tivesse tentado agarrar fumaça, uma substância que não existia, mas cuja presença ameaçava seu estado mental. Com o tempo, a incessante perseguição daquela entidade a tornou uma prisioneira em sua própria casa. Embora o casal tenha tentado encontrar paz,
decidiram deixar a Casa da Morte após alguns anos atormentados. Mas Jan sabia que aquela sombra a acompanharia, assombrando seus pensamentos até o fim de seus dias. Sua morte, embora envolta em mistério, deu origem a um livro póstumo que seus amigos publicaram, onde narrava os horrores que enfrentou na casa. Anos depois, em 1887, uma nova tragédia aconteceu naquele prédio. Uma garotinha perdeu a vida em circunstâncias terríveis, vítima de uma pancada dada por seu pai, acrescentando mais um capítulo trágico à história sombria do local. Atualmente, a Casa da Morte está vazia, mas os vizinhos sussurram sobre a presença maligna que ainda vaga por lá. Aqueles que se atrevem a se aproximar afirmam ouvir sussurros e sentir o ar pesado, como se a casa estivesse viva, respirando dor e sofrimento. Um fotógrafo que mora em frente à casa se tornou uma testemunha das consequências sobrenaturais que a Casa da Morte provoca. Modelos frequentemente visitam o local em busca de fotos inusitadas, atraídas pela aura de mistério. Contudo, muitas saem em prantos, aterrorizadas, afirmando ter visto um espectro feminino, uma mulher de olhos frios e sorriso cruel, que as observa com um olhar de desprezo, como se dissessem: vocês não pertencem aqui. Com o passar dos anos, a fama do antigo casarão se espalhou, atraindo curiosos e investigadores do paranormal, mas poucos são os que se aventuram a ficar a noite inteira. As paredes carregam os ecos de risos e gritos, e cada passo dentro da casa faz ecoar histórias de dor, solidão e morte cruéis. Ninguém se atreve a permanecer, pois sabem que a Casa da Morte tem seus próprios desejos e seus habitantes podem não estar dispostos a deixar o mundo dos vivos em paz. Assim, a Casa da Morte continua a se erguer, silenciosa, mas nunca tranquila, guardando os segredos de suas almas perdidas e a certeza de que, para aqueles que cruzam suas portas, a permanência poderá significar uma sentença de morte, física ou espiritual. Quebra-se o silêncio da noite com o ranger das tábuas e o sussurro do vento, enquanto as histórias de sofrimento e desencanto dançam sob a luz da lua, eternamente imortalizados nas sombras da Casa da Morte.